Olá a todas e todos, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula destinada à disciplina de Teoria Geral do Estado. E essa videoaula é a segunda sobre o tema da crise do pastorado cristão, bem como do surgimento das contracondutas. Na videoaula anterior, que foi a primeira sobre esse tema, da crise do poder pastoral e das contracondutas, nós fizemos uma espécie de introdução à temática. Primeiro, falando que as condutas cristãs, elas, por mais que tenham sido muito fortes durante um momento histórico, foram muito hegemônicas. Isso não significa que não houve oposição, que não houve resistência a essas técnicas de conduta. E chamamos esse tipo peculiar de resistência. Peculiar por quê? Porque resiste ou se opõe à dinâmica de governo, às técnicas de condicionamento de conduta e subjetividade. Nós chamamos esses movimentos de resistência, de oposição, nesse primeiro momento, ao poder pastoral da Igreja Católica, de contracondutas. Percebam que as contracondutas não são algo vinculados necessariamente à igreja. Nós estamos falando da igreja porque nós estamos nos referindo à Idade Média, que é um contexto histórico em que a igreja tinha uma hegemonia muito grande. Agora, mais para frente, também veremos as contracondutas políticas, ou seja, direcionadas ao Estado, e as contracondutas econômicas, ligadas à dinâmica mercadocêntrica, né, como eu chamei com vocês em videoaulas anteriores. E uma outra característica importante da definição de contraconduta, que é importante ser revisada aqui, está ligado ao fato de que a contraconduta ela é uma técnica uma técnica de resistência viciada, ou uma técnica de resistência que não consegue alcançar os seus objetivos na completude. Por quê? Porque esse questionamento das técnicas de governo é um questionamento que se limita a problematizar a maneira como a técnica de governo é exercida, mas não questiona a técnica de governo em si. E o que isso implica dizer? Como veremos em videoaulas posteriores, o fato da contraconduta, da resistência, questionar somente a forma como a técnica do poder hegemônico é exercida, mas não se questiona a técnica de governo em si, o ato de governar em si, em qualquer circunstância, faz com que essa oposição, uma vez se tornando efetiva, acabe criando uma nova configuração de relações de poder, uma nova configuração de relações de dominação e, felizmente ou infelizmente, repetindo, né, reproduzindo aquilo que anteriormente, que outrora foi questionado. Ao que acontece, por exemplo, com o protestantismo, né, que foi o exemplo que eu dei na videoaula anterior. E também terminamos, né, a videoaula anterior discutindo as causas que levaram ao surgimento desses movimentos de contraconduta, o que Michel Foucault vai chamar de contraconduta. E aí vários foram nomeados, 5 no total, né? Falamos da formalização dos rituais religiosos, do poder sacramental dos padres, politização da igreja, uma diferença de tratamento muito grande entre clérigos e leigos, e, por fim, o modelo judicial aplicado à dinâmica religiosa, que estava ligado, primeiro, à obrigatoriedade da confissão, segundo, o julgamento daquilo que era confessado por parte dos membros da igreja, e, por fim, o sistema de indulgências, né? O que acabava privilegiando pessoas com poder aquisitivo, com privilégios sociais maiores, em detrimento daquelas pessoas que não tinham o mesmo status social. Então, essas seriam, portanto, as causas que levaram ao surgimento dos movimentos de contraconduta. Na videoaula de hoje e na próxima, o nosso objetivo é discutir os movimentos de contraconduta propriamente ditos. De início, o que eu posso dizer para vocês? Que surgiram muitos movimentos, né? Houve uma pulverização de movimentos sociais de questionamento ou de contraconduta face ao poder pastoral exercido pela Igreja Católica. Esses movimentos, ora, eles vão ser de dentro da própria igreja, ora, de fora da própria igreja,
Ora, esses movimentos eles vão ser mais individualizados, ou seja, praticado por indivíduos sozinhos, ora, eles vão ser mais coletivos, praticados por um grande ou um conglomerado, uma aglomeração de pessoas, ok? E desses múltiplos, né, seguindo aí ainda a aula do dia 1º de março de 78, dentre esses múltiplos grupos, né, de resistência, de contraconduta que vão aparecer nesse momento histórico, o Foucault ele vai elencar 5 movimentos. 5 movimentos por quê? Porque ele, ao ver do Foucault, esses 5 movimentos eles teriam aí um papel paradigmático, ou seja, são os mais significativos e são também aqueles movimentos que deixaram, né, de uma maneira mais consistente, um legado até a atualidade. Aqui eu já adianto uma das conclusões que eu faria na próxima videoaula. Que conclusão é essa? De que esses movimentos, por mais que eles surjam aqui nesse contexto, estejam muito conectados a questionar as estruturas de poder desse contexto da Idade Média, a dinâmica de funcionamento dessas contracondutas, ela é replicada até os dias atuais. E à medida que eu vou falando sobre cada um desses 5 movimentos, vocês vão perceber que por mais que eu esteja falando de uma Idade Média, vocês vão perceber a atualidade desses processos de contraconduta, assim como a contraconduta propriamente dita, ela também é verificável até a atualidade. Como disse para vocês, são 5. E aí a gente começa, seguindo também a mesma trajetória do Michel Foucault, com o primeiro movimento, que é o movimento do ascetismo. O que é esse primeiro movimento, ou esse primeiro tipo, que ele vai colocar aí como tipo principal de contraconduta que surge nesse momento histórico? Percebam, gente, e aí começando pelo termo, ascetismo vem de ascese. O que é a ascese? É um exercício de si sobre si mesmo, tá? Então é quando, por exemplo, o indivíduo é como se ele fizesse, por exemplo, desafios para si mesmo para conseguir alcançar determinados objetivos, como, por exemplo, um domínio maior das paixões, um domínio maior do próprio corpo, um domínio maior das necessidades fisiológicas. Um exemplo de ascese, que é um exemplo que o próprio Foucault dá no livro, é o exemplo de situações de jejum. Então, uma pessoa que está envolvida na prática ascética, ela começa, por exemplo, com um jejum de 1 dia. Quando ela consegue fazer isso com tranquilidade, ela faz um jejum de 5 dias, depois um jejum de 1 semana, depois jejum de 15 dias. Então, ela vai, por exemplo, com a prática do jejum, ela vai fazendo um exercício de si sobre si mesmo, né? E a gente pode pensar em vários tipos de prática ascética. Essa é somente um exemplo. E a ascese, percebam, ela se contrapõe muito à dinâmica da Igreja Católica, né? Porque, de um lado, você tem a ascese que tem um processo que faz com que o indivíduo volte para si mesmo, no sentido, repito, né, de tentar desenvolver um maior domínio sobre o próprio corpo, sobre a própria subjetividade, sobre as próprias necessidades, sobre as próprias paixões. E de um outro exemplo, você tem a Igreja Católica com a lógica pastoral que quer criar um modelo de submissão. Lembrando, né, a definição de poder pastoral seria aquela ideia de instituir uma relação de poder tal em que um indivíduo se colocaria no lugar de ovelha e o outro no lugar do pastor. Esse indivíduo está no lugar da ovelha, ele se coloca integralmente nas mãos do pastor. Então, se de um lado tem as técnicas de governo querendo com que o sujeito se entregue nas mãos de um outro, vem a ascese fazendo com que o indivíduo ele volte para si mesmo, né? Que ele seja o início e o fim de si mesmo. E aí percebam que há uma crítica aqui direta ao eixo da lei ou da obediência, que é um dos pilares fundamentais das técnicas de governo. Aqui a igreja, né, durante um determinado momento, vai dizer o Foucault, que a igreja ela até tinha um forte traço ascético. Porém, com o desenvolvimento das técnicas de governo, com o aperfeiçoamento, com uma maior sistematização, ela vai abandonando progressivamente qualquer prática ascética, exatamente porque ela vai colocar todos os seus esforços para fortalecer a lógica pastoral, né? Esse é o pressuposto básico da ascese. Um outro exemplo, né?
A ascese, ela era muito presente na prática filosófica, né? Nessa ideia da antiguidade e filosofia como um estilo de vida. Então, você tem um filósofo da antiguidade chamado Sêneca, que ele, para fazer com que os seus discípulos tivessem um maior domínio sobre o seu corpo, suas demandas, suas paixões, ele praticava exercícios ascéticos, ou ele estimulava a prática da ascese. Um exemplo disso, né, seria deixar uma pessoa com fome durante vários dias, ou durante um período de tempo, e depois fazer com que aquela pessoa tivesse, por exemplo, um banquete, fosse oferecido um banquete para essa pessoa, e colocasse a regra de que essa pessoa só poderia comer um item dentre os itens disponibilizados nesse banquete. Então, a pessoa que está com fome, ela só pode comer um item, um alimento dos diversos alimentos disponíveis numa mesa, num banquete. Então, percebam que aí é um exercício, o indivíduo voltando para si mesmo. E qual que era o objetivo aí do Sêneca? Fazer com que esse indivíduo, esse pupilo, ele tivesse um domínio racional a partir da razão, tivesse um controle sobre as suas paixões, sobre as suas necessidades, no caso da fome. Isso que é a essência da ascese. E percebam, repito, que é um confronto direto com a lógica do poder pastoral. E é um movimento de contra-conduta importante. Além desse pressuposto básico, o Foucault ele vai trazer outros 5 elementos que ele considera importantes acerca do ascetismo. Então, o primeiro deles, né, que é exatamente essas observações que eu vou passar para vocês agora, está ligado nessa relação ascese de um lado, conflitando com o eixo da lei ou da obediência de outro lado. Primeiro aspecto, né? A ideia de que, a partir da prática ascética, a figura do pastor ela vai se tornando progressivamente irrelevante, né? Então, o pastor, à medida que o indivíduo ele vai desenvolvendo a ascese, ele vai progredindo nas práticas ascéticas, é como se ele fosse cada vez mais dono de si mesmo, né? É como se ele fosse cada vez mais o seu próprio pastor, né? Então, a própria prática vai, de alguma forma, direcionando o caminho que o indivíduo vai seguir. E ele não precisa de um terceiro determinando para ele o que ele vai fazer ou não, não é? Então, um outro aspecto, né, que está ligado a esse primeiro, além de fazer com que o pastor, né, que é o primeiro aspecto, além de fazer com que o pastor se torne irrelevante, cada vez mais irrelevante. Segundo, o indivíduo ele vai se tornando o próprio pastor, né? O terceiro ponto da ascese é que o ato ascético, o exercício de si sobre si mesmo, vai fazendo com que o indivíduo ele tenha uma subjetividade cada vez mais de questionamento, uma subjetividade cada vez mais de desafio, de romper normas, de romper expectativas, e não uma subjetividade de conformação, de subordinação, de assujeitamento. E aqui eu explico melhor esse terceiro ponto. De um lado, a ascese, à medida que você vai progredindo nos desafios ascéticos, seja da comida, como eu falei, seja o outro exemplo do jejum, você, à medida que vai progredindo, você vai intensificando, você vai aumentando o grau de dificuldade do desafio. E isso, nessa lógica de desafios, vai fazendo com que você tenha uma postura mais de tentar se auto-superar, né? No sentido de questionar uma expectativa para poder colocar essa expectativa num nível maior e assim sucessivamente. Do outro lado, não. Do outro lado, você tem sempre uma postura a partir das técnicas de governo, de subordinação, de assujeitamento, né, de se conformar aos interesses de um terceiro que coordena o processo das técnicas de governo. Um outro aspecto, o quarto aspecto, está ligado à SESI, seria o desenvolvimento de uma postura apática. Aí eu volto na apatia, só que aqui também um detalhe, né? A apatia do poder pastoral tem um sentido, a apatia das técnicas ascéticas tem outro sentido. Lembrando, o que é apatia ou apatia? É uma ausência de paixões, né? A apatia no contexto do poder pastoral, ela era importante por quê? Para que o indivíduo ele abrisse mão das próprias paixões para se submeter de uma maneira mais eficiente aos interesses do pastor. Essa é a ideia de apatia dentro do eixo da lei ou da obediência.
Aqui na ascese, a gente chega a uma apatia, não porque eu estou abrindo mão das minhas paixões para me submeter ao interesse de terceiro, mas aqui na lógica da ascese, eu tenho uma apatia porque eu tenho um domínio sobre ela. Eu domino as minhas paixões a partir da prática ascética. Então, eu, sujeito racional, tenho um domínio maior sobre o próprio corpo, sobre a própria vontade e, consequentemente, sobre as próprias paixões. A gente pode questionar isso, né? Inclusive, a filosofia vai questionar isso posteriormente. Será que nós podemos controlar totalmente as nossas paixões? Será que razão e paixão são coisas tão diferentes assim? Isso é um questionamento posterior. Mas esse movimento da ascese parte desse pressuposto que a gente pode sim dominar as nossas paixões. E o quinto ponto, que é o que o Foucault vai colocar no texto como recusa do corpo, o que ele está chamando, né, dessa ideia de recusa do corpo? Basicamente é o seguinte, que é a quinta característica. Basicamente é o seguinte, quando o indivíduo ele expõe o próprio corpo dele, né, a essas situações praticamente extremas de limite, de provação, de desafio, né? Então a pessoa que coloca um desafio de ficar, por exemplo, 15 dias sem comer, a ideia final desse indivíduo que faz a prática ascética é de tentar se aproximar mais de um ideal de pureza, de um ideal de plenitude. É como se a recusa do corpo aqui seria uma recusa da materialidade, né? Do mundo material, para que eu consiga, a partir desses desafios do corpo, me aproximar cada vez mais de um mundo superior, de um mundo pleno, de um mundo espiritual, né? Como se eu fosse me desvinculando das demandas materiais para me aproximar cada vez mais do mundo espiritual, da pureza, da plenitude, da totalidade e etc. De alguma forma, é o que acontece, por exemplo, quando a gente vê os monges naqueles mosteiros isolados, no meio da neve, né? Geralmente a gente vê muito isso em filme. E aí, do Tibete, etc. Que é um pouco isso, né? Então, no contexto, eles estão numa situação de austeridade, de uma prática ascética muito intensa, exatamente para tentar se afastar, se recusar, né? Se renunciar às demandas materiais para conseguir alcançar cada vez mais uma elevação espiritual. Então, aqui, essa ideia da recusa do corpo também é um contraponto à dinâmica do poder pastoral. Por quê? Porque o poder pastoral, ele quer que você tenha, né? Ele não quer que você abra mão dessa materialidade, até porque é uma forma de condicionamento, né? O sujeito está no mundo real e aí ele vai errando e vai se adaptando às coordenadas do pastor. Aqui não. Aqui a espiritualidade, ele não depende do pastor para chegar à salvação. É como se esse estágio superior ele fosse alcançado sozinho, do indivíduo com ele mesmo, à medida que ele renuncia o corpo e, consequentemente, como expliquei há pouco, renuncia essa materialidade, né? Essa demanda material em prol de uma evolução espiritual. Aqui, e aí são esses os pressupostos básicos desse primeiro movimento, que é o movimento da ascese. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte, é que se por um lado a ascese ela questiona as estruturas de poder, em especial o eixo da lei e da obediência, percebam que a ascese ela não é completamente desvinculada da verdade, por exemplo, né? Então, o ascético aqui, que estava oferecendo uma resistência, ainda compartilhava da mesma cosmologia cristã, do mesmo sistema de crença cristão. Acreditava-se em Cristo, acreditava-se em Deus, né? Essa última característica que eu falei da renúncia do corpo, da materialidade, era uma forma de se aproximar de Deus, de uma evolução espiritual para alcançar Deus de uma maneira direta. Então percebam que se eu questiono um eixo, no caso aqui da ascese, que é o eixo da obediência, ao mesmo tempo eu confirmo determinados valores de outros âmbitos que não estão sendo questionados, como por exemplo a ideia de Deus, como por exemplo o eixo da verdade, né? A ideia de salvação. Então, alguns pressupostos são mantidos, que é exatamente essa ideia da contraconduta, né? Não questiona tudo, questiona parte. Então, o que acaba fazendo com que essa resistência ela consiga ter uma potencialidade, mas também tenha uma limitação.
ok? Então, assim, essa seria esse primeiro movimento, que é o movimento do ascetismo. O segundo movimento, gente, que vai surgir, que é o oposto da ascese, né? Se a ascese ela tem um caráter mais individual, do indivíduo com ele mesmo, o segundo movimento de contraconduta, que vai questionar nesse primeiro momento o poder pastoral exercido pela Igreja Católica, é o que o Foucault vai chamar no texto de formação de comunidades. Qual que é a ideia da formação de comunidades? É uma tentativa de criar um estilo de vida paralelo, um estilo de vida em que essas pessoas que formam a comunidade, elas pudessem, primeiro, criticar, profanar os pressupostos colocados pela Igreja Católica. Então era muito comum essas comunidades questionarem, por exemplo, o poder sacramental dos padres, a politização da igreja, a obrigatoriedade da confissão, a obrigatoriedade, por exemplo, de se batizar crianças em que não se questionou a vontade dessa criança de se batizar ou não. Então questionava-se esses pressupostos hegemônicos do poder pastoral da Igreja Católica e criava-se, a partir de uma lógica cristã, não católica, mas a partir de um sistema de convicções cristão, criava-se uma nova dinâmica de se desenvolver a espiritualidade, se envolver a crença em Cristo, em Deus, e criava-se uma outra dinâmica própria, particular, alheia ou que, pela sua própria existência, questionava, portanto, o cristianismo católico, né? E aí a gente vai ter, apesar da figura de Deus presente, que é o elemento de conexão da contraconduta com a conduta hegemônica, a gente vai ter uma crítica tentando se instituir novos modelos sociais dentro da sociedade. E como se faziam isso? Por meio da formação de comunidades, né? E aí a gente vai ter, portanto, várias dinâmicas específicas que tem como pressuposto a figura de Deus, de Cristo, etc., porém, criando uma dinâmica própria para questionar a forma, aí de novo, né, eu friso essa palavra, a forma como o poder pastoral católico exercia o condicionamento das subjetividades e dos comportamentos.